Estamos em Rouen, na Normandia. A data? 30 de maio de 1431. No centro de uma praça, uma jovem de apenas 19 anos está amarrada a um poste. Em volta dela, a lenha já foi empilhada. Ela foi condenada à morte. Morte pelo fogo, sob a acusação de heresia. Seus crimes? Afirmar que ouvia vozes de santos, usar roupas de homem e ter liderado exércitos, mudando o rumo de uma guerra que se arrastava por quase um século. O nome dela era Joana d'Arc. E aqui começa a grande ironia de sua história. Porque apenas 25 anos depois dessa cena, um novo julgamento, conduzido pela mesmíssima igreja que a queimou, iria declará-la inocente. E séculos mais tarde, em 1920, ela seria canonizada, tornando-se Santa Joana d'Arc, completando uma das reviravoltas mais extraordinárias da história. O julgamento de Joana d'Arc, de santa a herege e de volta. Para compreender essa jornada incrível, vamos mergulhar na trajetória de Joana através de 6 momentos decisivos. Do colapso da França à sua missão divina, da coroação do rei à traição que se seguiu, e do julgamento manipulado em Rouen à sua morte trágica e, por fim, à sua justificação póstuma. Começamos então pelo capítulo 1, Um reino por um fio. Para entender como Joana surgiu, é fundamental primeiro entender o quão perto a França estava de simplesmente deixar de existir. Em 1429, a situação da França era desesperadora. A chamada Guerra dos 100 Anos, que na verdade já durava mais de 100 anos, tinha deixado o país em ruínas. Em 1415, a Batalha de Agincourt foi um desastre. A nobreza militar francesa foi praticamente aniquilada. E as coisas só pioraram. Em 1420, o Tratado de Troyes, um acordo humilhante, deserdou formalmente o príncipe francês, o Delfim Carlos. O tratado dizia que o rei da Inglaterra herdaria o trono. Então, em 1429, o cenário era este. Todo o norte da França, incluindo Paris, estava sob controle dos ingleses ou de seus aliados, os borgonhoses. E a cidade estratégica de Orleans, o último grande obstáculo, estava sitiada há 7 longos meses. A queda de Orleans significaria, muito provavelmente, o fim da França como reino independente. A imagem que muitos têm de Joana é a de uma mística, quase uma visionária passiva. Mas a análise histórica séria revela uma figura muito mais complexa. A historiadora Regine Pernaud, que dedicou a vida a estudar os registros originais dos julgamentos, foi categórica. Ela escreveu: Joana d'Arc era uma estrategista militar de capacidade extraordinária. Ela demonstrou uma compreensão instintiva de guerra de movimento que a maioria dos generais profissionais de sua época não possuía. Ou seja, ela não era apenas uma inspiração, era uma líder. É nesse cenário de completo desespero que surge uma figura totalmente improvável. E assim entramos no capítulo 2, a missão da donzela, e sua jornada que parecia de fato impossível. Joana nasceu por volta de 1412, num vilarejo chamado Domremy. Era uma camponesa analfabeta. Aos 13 anos, ela conta que começou a ouvir vozes. Vozes que ela identificou como sendo de São Miguel, Santa Catarina e Santa Margarida. E como ela mesma testemunhou no seu julgamento, essas vozes lhe deram uma missão muito clara com 3 objetivos. Primeiro, encontrar o Delfim Carlos. Segundo, libertar Orleans do cerco inglês. E terceiro, conduzir o Delfim até a cidade de Reims, o local tradicional das coroações, para que ele fosse finalmente consagrado como rei legítimo da França. Para cumprir sequer a primeira parte dessa missão, Joana, uma adolescente do campo, precisava fazer o que parecia impensável: viajar mais de 500 quilômetros, uma jornada por um território devastado pela guerra e controlado por seus inimigos. Aos 17 anos, depois de muita insistência, ela finalmente conseguiu convencer um capitão local a lhe dar uma pequena escolta. A viagem de Domremy até a corte do Delfim, em Chinon, foi completada num tempo espantoso. Apenas 11 dias. Foi um feito que já sinalizava a determinação extraordinária que ainda estava por vir. A sua chegada à corte foi o início de uma ascensão meteórica, mas, paradoxalmente, foi também o começo do caminho para sua queda. O que nos leva ao capítulo 3, a coroação e a traição. O efeito de Joana no moral do exército francês foi imediato e avassalador. Ela chegou às portas de Orleans em 29 de abril de 1429. Apenas 6 dias depois, o cerco inglês, que já durava meses, foi rompido. A cidade estava livre.
Depois disso, seguiu-se uma série de vitórias relâmpago, em Jargeu, Bejance e na Batalha de Patay, onde o exército inglês foi decisivamente derrotado em campo aberto. O resultado? Em julho de 1429, menos de 3 meses depois de sua chegada, Carlos VII era coroado rei em Reims, com Joana ao seu lado. A missão parecia cumprida. Mas a glória durou pouco. Em maio de 1430, durante um combate perto da cidade de Compiègne, Joana foi capturada por soldados borgonheses, que, como vimos, eram aliados dos ingleses, e eles a venderam por 10.000 livras tournois, uma verdadeira fortuna para a época. E o homem que ela tinha acabado de colocar no trono, o agora rei Carlos VII, não fez absolutamente nada. Nenhum esforço diplomático, nenhuma tentativa de resgate militar, nada. Esse abandono político selou o destino de Joana. Abandonada pelo rei que ela mesma criou, o destino de Joana estava, agora, inteiramente nas mãos de seus inimigos. Entramos no capítulo 4, o julgamento de Rouen. Foi na cidade de Rouen, em território controlado pela Inglaterra, que um tribunal eclesiástico foi montado. Financiado pelos ingleses, o objetivo era muito claro. Não apenas condenar Joana, mas desacreditá-la publicamente, minando a legitimidade do rei que ela coroou. O tribunal começou seu trabalho formulando, inicialmente, 70 acusações contra ela. O desequilíbrio de poder ali era total. De um lado, o tribunal presidido pelo bispo Pierre Cauchon, um homem com claras motivações políticas contra Carlos VII. Do outro lado, Joana, 19 anos de idade, sozinha, sem qualquer tipo de advogado. As acusações foram reduzidas a 12 artigos principais que se concentravam em heresia, no uso de roupas masculinas e na sua recusa em submeter suas visões divinas à autoridade da Igreja. Durante semanas de interrogatórios, Joana enfrentou dezenas de teólogos. Em um dos momentos mais famosos, fizeram uma pergunta armadilha. Você está na graça de Deus? Se dissesse sim, seria acusada de presunção. Se dissesse não, seria uma confissão. A resposta dela deixou a todos perplexos. Se não estou, que Deus me queira nela. Se estou, que Deus nela me guarde. Apesar de sua inteligência e de sua fé inabalável, o resultado daquele julgamento já estava decidido. E assim, chegamos ao inevitável e trágico capítulo 5, Morte na Fogueira. Sob a ameaça de ser queimada viva imediatamente, Joana foi forçada a assinar uma abjuração, um documento em que renunciava às suas visões. Dias depois, na prisão, ela voltou a usar roupas masculinas, um ato que os registros sugerem ter sido para se proteger de agressões dos guardas. Para o tribunal, foi a desculpa perfeita. Declararam que ela era uma herege relapsa, e a sentença para isso era automática: a morte. No dia 30 de maio de 1431, enquanto as chamas subiam, ela pediu que uma cruz fosse erguida para que pudesse vê-la. Disse que um soldado inglês amarrou 2 gravetos e os estendeu para ela. Anos mais tarde, testemunhas relataram que um secretário do rei da Inglaterra, ao presenciar a cena, teria dito em desespero: "Estamos perdidos, queimamos uma santa." Mas a morte de Joana na fogueira não foi o fim de sua história. Na verdade, foi o começo de seu extraordinário legado. Entramos agora no capítulo final, a verdade póstuma. A história não terminou naquelas cinzas. 25 anos depois, em 1456, a pedido da mãe de Joana e com o apoio de Carlos VII, a Igreja abriu um novo processo. O resultado, a condenação de 1431 foi oficialmente declarada nula. O ciclo se completaria de forma impressionante em 1920, quando ela foi canonizada como santa pela Igreja Católica. As conclusões do julgamento de reabilitação foram devastadoras para a memória de seus acusadores. O tribunal de 1456 concluiu que o processo original tinha sido conduzido com dolo, ou seja, com uma fé deliberada, que as acusações eram falsas e que o bispo Pierre Cauchon havia agido por ódio pessoal e por interesses políticos, violando as próprias leis da Igreja. Joana d'Arc foi queimada por homens que temiam o que ela representava. A ideia de que uma jovem camponesa, sem títulos ou educação formal, pudesse ter uma conexão com o divino mais direta e poderosa que a de bispos e reis. E isso nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos. Será que o poder legítimo nem sempre vem de cima? Será que ele pode, às vezes, vir de baixo?